Seja muito bem-vindo ao Terceiramente, o podcast da gestão realista. E você está aqui para aprender, você está aqui para crescer, você está aqui para se tornar extraordinário. Perfeito. E, como de praxe, sou o Leandro Tafuri, estou aqui com o meu amigo Anildo, diretamente da França. Dá um salve aí, Anildo. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos amigos. É um prazer estar aqui de novo contigo, Leandro, e com nossos amigos discutindo um assunto, tentando fechar um assunto mega importante. Muito legal. Então, pessoal, você que está caindo aqui, assistindo esse podcast sem ter assistido o primeiro, eu recomendo que você aperte o pause, deixe ele aí nos seus downloads, na sua lista, mas volta e veja o nosso episódio anterior, porque o episódio anterior a gente conceituou muito do que a gente vai falar aqui agora. A gente vai estar falando de preguiça. Né? Então, agora, pessoal, a gente vai estar falando aqui de como eliminar a preguiça. Então é muito bacana você ter o contexto primeiro, para depois ter acesso a todas as informações que a gente vai estar falando aqui. Perfeito. Tá legal? Então, disclaimer feito, vamos lá, meu amigo, vamos lá, porque o episódio anterior, foi um episódio longo, hein? A gente falando de preguiça e daria para falar mais ainda. Só que é aquela, né? A gente tem que encerrar em algum momento, senão a gente não tem você nos ouvindo aí, nosso ouvinte nos prestigiando. E agora a gente vai falar então, Anildo, de como eliminar a preguiça. A gente já conceituou a danada da preguiça. Já falou de aspectos, né, do que gera a preguiça, dos tipos de preguiça. A gente falou aqui, né, até de como elas podem ser separadas, porque a preguiça vem, enfim, da aceitação, daquele cara que é conformado. Falamos da falta de propósito. Nossa, foi muito legal o episódio. Só que agora, meu amigo, agora o bicho pega, hein? A gente vai falar aqui de como eliminar essa danada dessa preguiça, esse monstro que impede você aí do outro lado de crescer, de se tornar extraordinário. Né? Então já no pique, falando aqui como nosso finado Avalone. Anildo, como eliminar a preguiça, cara? Qual o primeiro passo para eliminar a preguiça? Leandro, só reforçando o que você falou, se alguém começou esse episódio sem ter assistido o episódio anterior, eu convido a dar uma pausa aqui e ir no episódio anterior, porque nós fizemos algumas conceituações de tipos de preguiçosos, entre aspas, né? E alguns desses tipos de preguiçosos, na verdade, o motivo não é preguiça. Então, é importante entender esses tipos, porque o que a gente vai falar aqui agora vai fazer mais sentido. Respondendo a sua pergunta, o primeiro passo, Leandro, para resolver o que a gente chama de preguiça, o que é classificado por preguiça, seja por você ou por outros, né, é você fazer uma autoavaliação. Você precisa ser capaz de fazer uma autoavaliação. Sem essa autoavaliação, você não tem como resolver nenhum ponto do que é a preguiça. Né? E essa autoavaliação, ela não é muito simples, Leandro. Ela é uma autoavaliação, ela é profunda até. Né? E ela começa, viu, Leandro, já perguntando nada mais, nada menos, qual é o seu propósito de vida. Ou seja, já é uma pergunta profunda. Perguntinha simples de responder essa, hein? Não é. Né? Leandro, conforme a gente conversou no episódio anterior, é muito importante as pessoas aprenderem a separar propósito de motivação. Né? Então deixa eu explicar o que é o propósito. Propósito é aquela direção na sua vida. Né? E existem propósitos de curto prazo, propósitos de longo prazo. Seja qual for o tipo, né? Ele define para você qual a direção que você vai seguir. Né? Um propósito de curto prazo pode ser você ir muito bem nessa prova, você ir muito bem nesse trabalho, você fazer esse TCC na sua faculdade de uma forma exemplar. E isso te ajuda o quê?
Isso vai te ajudar a definir uma série de ações, Leandro, que você tem que tomar para atingir esse propósito. Já alguns outros propósitos são um pouquinho maiores, né? Você tem um propósito de conquistar na sua vida alguns bens materiais, né, e alguns bens imateriais, de forma a prover um certo conforto aos seus filhos que você planeja ter lá no futuro. Né, para prover um conforto para sua família, ou prover um conforto na sua aposentadoria. São propósitos de longo prazo. Eles são importantes porque, Leandro, eles são o primeiro passo em te permitir se mover em direção a alguma coisa. Perfeito. E a gente deu até aquele exemplo, né, de você saber para onde você vai. Eu vou fazer aqui uma outra analogia. Acho que todo mundo aqui um dia já usou o Waze, né? Então, quando você coloca lá um destino, né, o aplicativo, o GPS ou o Google Maps, que seja, ele vai te traçar uma rota, né? E ele vai fazer considerações nessa rota, Exato. né, Anildo? Então, quanto tempo você vai demorar para chegar lá? Você quer ir pelas vias mais rápidas, quer evitar pedágio? Você quer ir pelas vias expressas, né? Enfim, como você vai até lá? Tem até isso, né? No Google Maps, você vai a pé, você vai de bicicleta, você vai de transporte público, você vai de carro. Então, mas tudo isso começa quando você sabe para onde você vai. Né? E essa analogia é interessante porque ela descreve bastante o que é um propósito, né? O propósito é onde você quer chegar. Isso é importante. O propósito é onde você quer chegar. Pode ser um propósito de curto prazo, pode ser um propósito de longo prazo. Ambos são importantes. Ambos são importantes. Mas eles definem aonde você quer chegar, não como você vai chegar. Né? Isso aí. E tem aquela máxima, né, Anildo? Para quem não sabe para onde qualquer vai, qualquer caminho serve. Essa é a importância do propósito. Então, assim, o que o propósito tem a ver com a preguiça? O propósito tem a ver com a preguiça, o que você exatamente falou, Leandro. Sem o propósito, não interessa o quanto eu estou motivado. Não interessa o quanto energia eu tenho. Eu não sei para onde ir. Eu não sei o que eu vou fazer. E eu fico nesse estado meio que parado. Né? E isso pode gerar frustração. Essa frustração pode gerar esse sentimento de preguiça. Tanto interna quanto externa. Externa eu digo, as pessoas vão estar olhando para você. Olha aquele rapaz forte, boa família, todas as chances do mundo e não faz nada. O que não deixa de ser. E não faz nada. Quem nunca ouviu isso, né? Então, assim, essa é a importância do propósito, Leandro. Esse é o primeiro passo, nessa autoavaliação. O segundo passo, ele é tão importante quanto o primeiro. Né? E tem muito a ver com o seu exemplo do Waze. Eu vou voltar para esse exemplo já. Né? O segundo passo é você entender quais são os seus valores. O que você valoriza na sua vida. Assim, eu tomo muito cuidado quando eu uso essa palavra, ou essa frase, porque as pessoas, geralmente você perde muita atenção, você perde as pessoas quando elas escutam isso. Quais são os seus valores? Porque essa frase ela tende a soar muito mais importante do que ela é. Não estou falando que ela não é importante, mas algumas pessoas tomam isso como uma coisa, sabe, uma conversa furada. Né? Mas os valores, eles são fundamentais na nossa vida. Tentando traduzir isso de uma forma mais realista, mais pragmática. Exemplos de valores. Qual é o valor que você dá para a sua saúde, para a sua forma física? Qual o valor que você dá para o seu trabalho? Qual o valor que você dá para a sua carreira? Qual o valor que você dá para o relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com seus primos, para a sua família? Quais são os valores que você dá para os bens materiais também, para a sua casa, para o seu carro, etc. Isso tudo são valores. E é importante a gente entender quais são os valores. E, de novo, a gente está falando de preguiça, não é? Porque valores por si só é uma conversa gigantesca, né? Mas tentando pegar os valores, Leandro, dentro do contexto da preguiça, no que eles te ajudam? Se você valoriza só uma forma física, esses valores vão te ajudar a definir uma série de ações e se mexer para tentar fazer alguma coisa que vai ser positivo para a sua saúde. Né? A mesma coisa para o seu trabalho, a mesma coisa para os bens materiais. Então os valores são importantes, Leandro, no sentido de te ajudar, usando o exemplo do Waze, né? Você vai como? Você vai pela via mais rápida, com pedágio, você vai na via mais devagar, ou seja, esses valores começam a determinar essa rota entre onde você está e os propósitos que você tem. Você entendeu? E ajuda a definir o propósito, sem dúvida né, nenhuma. Ele ajuda a definir quanto tempo vai levar para você chegar naquele propósito.
Você entendeu? Muito legal, muito legal. E olha só, falando, né, de o quanto é importante isso, você também acaba numa o Anilton está falando aqui de autoavaliação. E o quanto é importante a autoavaliação? É você saber em que aspecto da sua vida você está deixando a desejar. E esse desbalanceamento pode interferir em todos os outros aspectos. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Aquele cara workaholic. Aquele cara que não dá atenção para a família. Aquele cara que não dá... que trabalha, tem como base, tem como propósito uma determinada promoção. Ele tem um propósito, certo, Anildo? Mas ele tem como base também um valor importante, a família. Só que ele está com um propósito ali da promoção, e na empresa que ele está, a promoção, só quem trabalha demais. Quando ele faz uma autoavaliação, ele identifica que aquela barra do gráfico da família está baixa. O que isso acontece? O que isso começa a impactar na vida desse camarada? Ele começa a ficar desbalanceado. E esse desbalanceamento começa a impactar em vários aspectos da vida, inclusive gerando preguiça. Faz sentido Faz isso, sentido. Anildo? E eu vou falar a palavra que liga, porque eu adoro esse exemplo, né? Quando a gente vai falar de preguiça, a gente fala do workaholic. Porque a pessoa fala assim, cara, você perdeu o ponto. Você não está falando de preguiça? O que tem a ver o workaholic com preguiça? É a questão do ciclo. Exato. É a questão do ciclo. Né? O workaholic é aquela pessoa que... E no primeiro episódio a gente falou bastante sobre isso, o bem-sucedido e o workaholic, eles não são a mesma coisa. Porque o workaholic, ele tende a morder mais do que ele pode mastigar. Né? E isso tem uma consequência direta e garantida. Frustração. Essa frustração, se ela continua a existir, o tempo vai passando e você continua sendo frustrado, aquela frustração pode te colocar no estado onde você acha que você é preguiçoso, porque você quer fazer todas aquelas coisas que você escolheu fazer e você não consegue. E as pessoas para que você prometeu aquilo, Leandro, você falou que ia fazer dessas 15 coisas, você só fez 4, seu preguiçoso. Não é preguiça por natureza. O problema é outro. Essa falta, a origem foi outra. Né? Existe uma classificação de preguiça, mas em essência ela não é preguiça. Isso é que é importante entender. Olha, então, olha só a importância, então, pessoal, do autoconhecimento. Sem dúvida. Então, se você, de fato, pretende entender quais são as origens, né, que é o tão importante, a gente começou a falar de propósito, mas um passo fundamental para você saber a origem de uma eventual preguiça, caso você que esteja ouvindo esteja buscando tratar isso, tente identificar inicialmente, aí fazer essa autoavaliação, né, e entender em quais aspectos aí há um desbalanceamento. Né? Agora, Anildo, tem uma parte aí importante também para levar em consideração, né, nessa autoanálise, né, os ciclos da vida. A gente sabe que a gente tem ciclos, né, na vida, a gente digamos que eu e você já passamos daquele ciclo inicial, aposto que muita gente está ouvindo a gente aqui, ainda está naquele ciclo, a gente está com família, está com filhos, etc. Mas o que importa aí o ciclo da vida, entender qual é o ciclo que você está, né, nessa análise para a eliminação da preguiça. Ótimo. Por que o ciclo é importante? Né? Porque a gente precisa entender que a vida, começando da forma maior que a gente pode imaginar, a vida ela tem um ciclo. Ela começa, ela se desenvolve, ela termina. Ok? Falamos no primeiro episódio, né, que o tempo sempre vence. Isso existe para a vida, esse é o ciclo da vida. Mas entre o nascer e o morrer, a nossa vida ela tem uma dinâmica muito intensa. Tanto no trabalho, quanto na família, quanto nas coisas que nós fazemos. Né? É importante a gente entender que, por exemplo, vamos pegar alguns ciclos. Né? Você está prestes a se casar. Esse é um ciclo da vida.
E aí você de repente, né? Ciclo. Eu vou começar com um exemplo mais frugal, né? Você está para se casar e de repente você altera alguns valores de curto prazo, seu propósito de curto prazo, e você vai perder aqueles quilos para poder caber no vestido ou caber no seu terno, né? Você está super animado, você está trabalhando uma série de coisas para poder colocar aquela festa no lugar, para poder arrumar a sua casa, etc, etc. E aí vem e você tem um casamento maravilhoso, você teve uma lua de mel excelente. O que acontece? Aquele ciclo de alta intensidade, ele chegou no fim. Ele chegou no fim. Ou você no seu trabalho, você está desenvolvendo um projeto super importante, mas esse projeto vai chegar um momento que ele vai terminar, com sucesso ou sem sucesso, isso não interessa. O importante é entender o ciclo. Ou você está fazendo um TCC na sua faculdade, eu nem sei se fala mais TCC hoje em dia, né, Leandro? Vamos supor, você vai fazer um trabalho importante na sua faculdade, esse trabalho vai chegar um momento que você vai entregar, ou não entregar, mas o prazo dele vai chegar. Ele vai se encerrar. O que acontece no final de cada um desses exemplos que eu dei? Existe um momento onde é normal de inatividade. É um momento onde você vai começar a se preparar para um outro projeto. Você casou, então você tem um outro projeto de vida agora, você vai ter a sua rotina que você vai criar. Né? Você entregou seu TCC, então você vai para a próxima fase do seu trabalho, da sua vida acadêmica. Nesse meio tempo, o que acontece? Muitas vezes o corpo quer um descanso, ou muitas vezes a mente quer um descanso. E você se vê, na verdade, sem aquele drive, sem aquela motivação. E você quer, na verdade, descansar. Você quer, na verdade, sentar no sofá e assistir uma televisão. Você quer, na verdade, dormir até mais tarde. Ou seja, existe o que a gente chama de uma preguiça de curto prazo. Que ela não é maléfica. Ela é, na verdade, necessária. E olha o que estamos falando aqui agora. Preguiça de curto prazo, quando posicionada no momento correto do seu ciclo da sua vida, ela não é positiva somente, ela é necessária. É por isso, Leandro, que o ciclo de vida, entender aonde nós estamos no ciclo da vida, isso é importante. Muito legal. Duas coisas que vieram aqui à nossa terceira mente agora, Nildo. Lembrei aqui do Michael Phelps, né? Quem questionaria o drive do Michael Phelps como achiever, né? Como uma pessoa que alcançou marcas que talvez poucos aí no seu tempo vai alcançar. E como a gente pode imaginar o Michael Phelps em depressão? Pois é, foi o que aconteceu depois que ele terminou uma Olimpíada. E o que acontece com muitos atletas olímpicos, né, é que após um ciclo, como a Nildo comentou agora, onde havia um propósito muito bem definido, quando esse ciclo se encerra, a ausência de propósito gera um potencial dano que pode, em alguns casos, como foi no caso do Phelps, chegar à depressão. Sem dúvida. Então, olha a importância, a gente voltando no ponto, de determinar um propósito e ter um propósito, né? Você vê atletas de alto desempenho, pessoas super motivadas, que a ausência de propósito gerando uma doença e essa doença gerando a preguiça. Exato, é um excelente exemplo. Olha aí. Isso está muito ligado também com o nosso primeiro episódio, com a história do Jeca Tatu, né? Esse desbalanço, tanto emocional quanto fisiológico, ele gera essa situação onde se cria esse momento de preguiça, né? E essa história que você falou, ela é ótima, ela é excelente, um grande exemplo, porque pega um atleta de muito sucesso, um atleta de alta performance. Mas eu vou pegar de novo um exemplo mais frugal, né? Que às vezes quando a gente utiliza o exemplo de alguém assim tão assim, notório, né? As pessoas se colocam um pouco distante. Mas deixa eu pegar de novo aquele exemplo, Leandro, da pessoa que se envolveu, por exemplo, naquele momento intenso, antes de se casar, perdeu vários quilos, ficou numa forma super bonita, saiu bem na foto, né? Mas quando acabou aquele ciclo, né? Quando acabou aquele ciclo, aqueles valores de curto prazo e aqueles objetivos de curto prazo, eles desapareceram. E existem várias pessoas que elas são incapazes, porque o ciclo de vida, por que o ciclo é importante? Aquele ciclo terminou, né? Então vai se começar outro ciclo. Aquele outro ciclo anterior, a pessoa tinha
né? Ela tinha valores excelentes, ela tinha objetivos excelentes e aquilo motivou um resultado muito bom. Se a pessoa não se cuida, e a gente já viu quem aqui que está escutando isso já não vê esse caso, a pessoa se perde e ela não consegue achar novos valores, porque ela não identificou que os valores anteriores não servem para esse ciclo novo. Esse ciclo novo precisa de novos valores também. Né? Ela não consegue identificar os novos valores. O que acontece? Ela ganha de novo todo aquele peso que perdeu, e não só isso, ganha 2 vezes mais, né? E entra num estado de depressão, como você falou. Né? E isso fica naquele estado de... Olha aí, quem nunca viu isso acontecendo? Né? É essa a importância de identificar em que ciclo de vida você está e quais são os valores que você tem e quais são os propósitos de vida que você tem. Isso você não define uma vez e sai correndo atrás. Isso você define e tem que rever ao final de todos os ciclos que a gente passa. E daí a importância, né, Anildo, dos monitoramentos diários. Exato. Né, praticamente. E eu vou fazer uma ponte aqui, né, a terceira mente começa a pedir passagem e eu tenho que às vezes dar opa, agora não. Né, mas falando de monitoramentos, né, de como a gente entender o que a gente está fazendo no nosso dia a dia e quais os resultados que isso vai gerar a longo prazo para a gente. Então, naturalmente vem hábito. Né? Então, falando de autoconhecimento, eu vou perguntar aqui para você, Anildo, qual a importância dos hábitos, né, na compreensão dos seus hábitos diários na eliminação da preguiça. Ótimo, vamos lá. Então, os hábitos eles são extremamente poderosos, né? Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas, elas deixam os hábitos surgirem por si mesmo, né? Não de uma forma deliberada, não de uma forma controlada. Né? Por que esses hábitos são importantes? Porque, de novo, tudo está ligado uma coisa com a outra. Né? Quando você tem um propósito de vida, eu vou pegar de novo o exemplo, né? Você tem um propósito de se formar muito bem nessa faculdade. Esse é um propósito de médio prazo que você tem. Né? E o seu valor, e com parte dos seus valores é se dedicar. Né? Não, por exemplo, existem pessoas que têm outros valores. Vou colar e eu quero mais curtir meu tempo na faculdade e que se dane. Quero meu propósito é o diploma, não é aprender. É passar essa faculdade aqui do jeito que der. Né? Então, tira esse. Vou pegar uma pessoa que tem um propósito de passar bem nessa faculdade e ela tem esses valores de estudar bem. O que acontece? Isso é traduzido como? Nos hábitos que surgem dessa pessoa. Essa pessoa ela vai acordar mais cedo, ela vai rever a matéria do dia, vai se preparar para a matéria, ela vai chegar na escola, vai preparada, ela tem como hábito, todas as vezes que chega em casa, ela rever a matéria, ela faz as lições que tem que fazer no mesmo dia, você entendeu? Ou seja, esses hábitos, Leandro, porque não existem, e as pessoas precisam entender que as metades das pessoas elas se juntam. Não existem metades diferentes. Né? Os hábitos elas vão traduzir exatamente o que a pessoa tem como propósito. Os hábitos vão traduzir os valores que a pessoa tem. Uma pessoa que tem como valor a saúde, os hábitos dessa pessoa vão traduzir isso. Mas, de novo, vão fazer o link com a questão da preguiça. Né? Então, por que os hábitos são importantes? Porque muitas vezes as pessoas elas não vão perceber que elas não têm um propósito. Muitas vezes as pessoas não vão entender que os valores delas não são os ideais. Tá? Mas as pessoas não têm o luxo de falar que elas não conseguem perceber os hábitos que elas têm. Ok? Os hábitos são a tradução. Os hábitos um hábito é uma tradução concreta da junção dos seus valores com os seus propósitos. Se você está comendo aquela pizza inteira todo dia, aquele hábito, ela é uma tradução concreta do valor que você tem com a sua saúde, com o propósito que você tem na sua vida. Se você está colando constantemente na sua faculdade, esse é um hábito que traduz os seus valores, que traduz o seu propósito. E você pode até não conseguir mapear seus valores, pode até não conseguir entender o que são seus propósitos, mas a gente não tem o luxo de não entender e não ver os outros hábitos. E muitas vezes qual é o hábito? Pura preguiça. Eu vou acordar mais tarde, eu vou fazer mal feito, eu vou fazer pela metade, eu vou fingir que eu não entendi. Isso é preguiça. Perfeito, Anildo. E, cara,
para mim é muito claro que a forma mais fácil de você identificar ou fazer essa autoavaliação é entender os seus hábitos. Tá? Então, começa a analisar se, como você bem disse, se os seus valores, se você tem um valor forte de alimentação, de saúde, né? E está com o hábito de comer fast food todos os dias, né? É a forma mais fácil de fazer um diagnóstico para eliminar algo que está gerando um desbalanceamento, né? Esse desbalanceamento ele vai ser super prejudicial para o seu propósito, né? E até para a determinação do seu propósito. Então, olha, perfeito. Hábito. A forma mais simples de você fazer uma autoanálise é entender como está sendo o seu dia a dia. Né? Muito legal. E, Anildo, a gente falou agora aqui, então, né, da parte de autoanálise e também bastante da parte de buscar o propósito, né, de vida. Falamos de propósitos de curto prazo e de longo prazo. O exemplo do casamento é muito legal. Quando você está com aquela meta, você acorda já sabendo que tem que buscar algo, né? Esse propósito de casar, mas algo de curto prazo que a gente está chamando aqui, mas a gente também está falando né, de propósito de vida. Estamos falando de algo maior também, mas não é porque você não tem um propósito de vida maior que esses propósitos de curto prazo não podem tomar esse lugar. Exato. Né? E falando nisso, me veio à mente aquele cara perfeccionista, sabe? Que eu quero ter um propósito do tipo, eu quero acabar com a fome no mundo. Nada errado com esse propósito, mas é um propósito complexo, né? É um propósito grande. Então, por ser tão grande, ele acaba, né? Tendo dificuldade de dar o primeiro passo e acaba gerando a preguiça. Né? Então, quanto esse perfeccionismo ou essa megalomania pode interferir nesse ciclo da preguiça? Fantástico. O perfeccionismo, ele é um dos maiores motivadores de preguiça. E de procrastinação, mas procrastinação é uma outra conversa para um outro episódio, né? O perfeccionismo ele gera muita preguiça porque ele acaba gerando inatividade, né? Por que eu vou na academia? Eu não vou conseguir ficar bonitão que nem aqueles caras ali da foto da revista, né? Olha para mim, você muito entendeu? Bom exemplo. Para que eu vou querer fazer uma faculdade? Olha, quem sou eu? Fazer uma faculdade? Né? A pessoa pensa, em alguns casos, de pessoa um PhD, né? Isso não é para mim. Né? Eu escrever um livro? Não, você é louco, não vai ficar muito bom. Eu fazer o meu canal de YouTube? Eu não, porque eu não vou ser que nem o PewDiePie, ninguém vai gostar de mim. Ou seja, esses parâmetros que a gente... existem dois tipos, né? Aqueles que... Sabotagem, né? É uma autossabotagem, né? Pelo Mas assim, ela é gerada por parâmetros que ou a gente impõe a nós mesmos, ou nós aceitamos a imposição de outros, ou no sentido pleno da sociedade. Né? Isso gera esse perfeccionismo, e como a gente acredita que a gente não vai ser tão bom quanto, a gente não faz nada. A gente entra nesse estado de preguiça. Muito legal. A gente dá um bastidor aqui para o ouvinte, né? A gente, desde o início dessa iniciativa da gestão realista e da Terceiramente, a gente se colocou um mantra, né? Que não em português o mantra é melhor feito do que perfeito. Exato. Para a gente evitar essa síndrome, né, do perfeccionismo. Né? Muito legal. E Anildo, falando de motivadores, né? Como o nosso ouvinte e nós mesmos aqui, o que pode ser usado como motivador na eliminação dessa preguiça? Então, quando a gente fala de motivação, a gente entra no que eu digo que é a última grande parte da solução. Né? Fazer essa autoavaliação, entender quais são os meus propósitos, entender quais são os meus valores, entender qual o ciclo de vida que eu estou nesse momento, observar os meus hábitos. Tudo isso é uma parte importante nessa equação, mas a última grande variável nessa equação é a questão dos motivadores. Né? E é preciso entender o que nós estamos chamando de motivadores. Motivador é uma coisa, a alegria é outra. Vamos entender o seguinte: a pessoa motivada é aquela pessoa que está andando, sorrindo, sem parar,
uma coisa, outra coisa, outra muito coisa. Bom. Tá? A motivação é aquilo que te impele a fazer algo. Né? O propósito é importante, que o propósito te ajuda a saber para onde você deve se dirigir. Né? Os valores são importantes, que eles vão definir a natureza das suas ações. Mas o motivador são aquelas coisas que vão gerar aquelas ações mais imediatas, aquelas ações, o passo inicial, o segundo passo, o terceiro passo e assim sucessivamente. Né? E a gente precisa entender que existem duas grandes categorias de motivação. E isso é muito importante, porque as pessoas têm que entender esse ponto, né? Porque a motivação, ela tem dois tipos. E eu vou usar um exemplo aqui, o exemplo do leão perseguindo a gazela, ok? Os dois estão sendo motivados ali. Os dois estão sendo motivados, Leandro, tá? O leão está sendo motivado e a gazela está sendo motivada. O leão, ele tem o que eu chamo de motivação interna. A gazela, ela tem motivação que eu chamo de motivação externa. Então a gente precisa entender que motivo. Ok, eu estou me mexendo, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou sendo motivado a isso. Mas a gente tem que entender qual é a motivação, qual a natureza dessa motivação. É o meu pai ou minha mãe que não sai do meu pé e me faz fazer? É o meu chefe que me atazana o meu dia inteiro e eu acabo fazendo? É minha esposa que não sai do meu pé e eu acabo fazendo? Ou na verdade sou eu que quero fazer um excelente relatório na faculdade e quero tirar nota 10? Ou sou eu que quero realmente fazer um trabalho excelente para dar um exemplo e ser promovido ou ganhar um aumento? Ou é algo que eu estou fazendo porque eu quero agradar a minha esposa? Então assim, o leão e a gazela, qual motivação está te fazendo se mexer? Isso é importante. E existe a segunda categoria, a segunda camada da motivação, Leandro, que é extremamente importante, que é entender essa motivação, ela é positiva ou ela é negativa? Porque isso faz toda a diferença. A preguiça está ligada diretamente a motivações negativas. Filho, se você não estudar, você vai repetir de ano. Amor, se você não fizer isso aqui, isso vai dar merda. Ó, se você não me entregar esse negócio aqui, vou te mandar embora. Essas coisas, Leandro, criam diretamente preguiça, porque eu não tenho motivação nenhuma de correr atrás daquela matéria, de fazer aquele relatório. Eu vou ficar ali, ó, surfando na internet, vou esperar até o último minuto. Ou eu não vou fazer e vou ficar ali escutando ali aquela reclamação. Acaba criando quase uma aceitação. Você acaba ali, né, criando uma aceitação. Agora, por exemplo, eu tenho que fazer algum trabalho... Eu tenho que buscar, primeiro, eu tenho que buscar essa motivação interna. A gente tem que mapear isso, o leão e a gazela. Eu tenho que buscar motivação interna. Eu quero fazer esse trabalho, eu quero fazer esse relatório, eu quero fazer esse TCC. Por quê? Pega essa moeda, você tem dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Você quer fazer esse TCC para não repetir de ano? Ou você quer fazer esse TCC para aprender essa matéria muito bem e ter uma nota excelente? Você quer fazer esse relatório muito bem, por quê? Para não ser mandado embora ou vir essa moeda? Porque eu quero aprender muito com esse trabalho e eu quero ser promovido. Isso. Você entende que você, ó, leão e a gazela, Leandro, aliás, Anildo, os dois estão correndo. Mas qual é a motivação? Você entendeu? Então, Anildo, você me lembrou de uma das aulas de PNL, né, que foi comentado bastante em como o cérebro não entende o não. Né? Por incrível que pareça, né, a gente, conscientemente, a gente entende o não, mas inconsciente a gente não entende. Que explica muito o que o Anildo acabou de falar. Se você está educando uma criança, se você falar, não põe o dedo na tomada, hein? Ela vai pôr o dedo na tomada, é fato. Então, existem estudos, né, científicos que mostram como o cérebro tem dificuldade de entender o não e no inconsciente ele praticamente não existe. Então, inverter isso não, faça esse trabalho porque você vai se destacar e você vai ter melhores chances de conseguir um ótimo emprego que vai te gerar uma independência financeira que você nunca mais vai ter problemas na sua vida. Olha aqui, é um lado diferente, como o Anildo comentou, da moeda, mas invertendo um pouco. O cérebro entende de uma forma completamente diferente isso. Muito bacana. E isso, Leandro, muito bacana. Essa análise, ela define se você vai estar correndo como um leão ou como uma gazela. Né? Porque as pessoas, às vezes, elas se escolhem no fato, não, mas eu estou fazendo, eu estou estudando, eu estou fazendo um relatório. Só que você está fazendo um relatório meia boca, você está fazendo um TCC de
péssima qualidade, você entendeu? Porque você está usando os motivadores errados, de natureza errada. E Anildo, eu vou compartilhar rapidamente uma história para o nosso ouvinte de um exemplo de motivação, né? No meu MBA, o trabalho de conclusão ele foi uma competição, né? Cada um tinha uma empresa e foi uma competição. Então a gente tinha uma empresa e a minha motivação ali era clara, eu não queria nada menos do que o primeiro lugar. Então não queria passar no trabalho, porque ali passar seria interessante, tal, teria o diploma. A gente queria o primeiro lugar. Então minha empresa, né, tinha na FGV tinha uma plataforma para se falar e nessa época o Skype estava começando, viu, Anildo? Olha só. A gente utilizou o Skype para melhorar a comunicação e esse motivador, todos os dias a gente falava, a gente vai ser o primeiro lugar. O nome da empresa que a gente criou era InfoOne, né? Eu me lembro muito bem, que o One era de primeiro. Então todo o time estava com essa motivação de primeiro lugar. Bom, long story short, como a gente gosta de dizer, cantar uma história bem rápido, no final a gente conseguiu o primeiro lugar, a nossa apresentação foi muito bacana e no dia da apresentação a gente deu brinde com a logomarca da nossa empresa InfoOne para todo mundo. E teve uma pessoa, né, que veio para a gente e falou assim, como vocês conseguiram? Né? Eu não respondi da forma que eu deveria na época, né, mas acho que a resposta que eu deveria ter dado para ele foi a nossa motivação. A gente nunca se motivou em passar, em tirar 7. A gente tinha a motivação de ser o primeiro. Né? Isso faz toda a diferença, sem dúvida, né, Nildo? Sem dúvida. Vocês buscaram uma motivação muito forte, motivação muito grande, né? E isso fez vocês se mexerem com energia que talvez se vocês tivessem uma motivação um pouco mediana, vocês não teriam se mexido tanto. Ou, né, se fosse uma motivação muito baixa, eu vou fazer para passar. Talvez você entraria de novo naquele estado de preguiça, você se permitiria entrar naquele estado de preguiça. Você se colocar Você se colocar exatamente na parte oposta desse problema. Você se colocar numa situação de altíssima performance, que é a antítese da preguiça, né? Por que você está falando disso se o assunto é preguiça? Não, são os dois lados da mesma moeda. A preguiça é a inatividade, né? Ou a falta de qualidade, a falta de determinação. Né? Porque a preguiça não é só se você não faz. Às vezes você está com preguiça fazendo. É que você faz mal. Você faz mal feito. Você não completa. Você não termina. Né? O outro lado disso é você fazer bem. Às vezes por falta de motivação, né? Falta ou a motivação errada. De uma meta bem clara. Ou a motivação errada. Ou a motivação errada. Muito bem. Muito bem. E aí a importância de planejar com base no que você busca, sem dúvida né, nenhuma. Você planejar corretamente é fundamental. Não, sem dúvida, né? porque e esse é o ponto importante. De novo, tá tudo amarrado aqui, tudo amarrado, né? Os seus propósitos, eles precisam ser realistas, né? E essa é uma tecla que eu e o Leandro a gente aperta muito. A gente precisa ser muito realista com o que a gente define para a gente como propósito. Né? Porque a gente tem que fazer os nossos propósitos baseados nos nossos valores pessoais. A gente não pode fazer isso, né, considerando e aceitando todos os parâmetros da sociedade ou os parâmetros que são impostos a nós. O que isso tem como consequência? O meu planejamento, a forma que eu vou planejar para estar me mantendo sempre numa situação onde eu vou estar do lado oposto da preguiça, é eu planejar baseado no quem eu sou, baseado no que eu tenho, baseado no que me está disponível, que tem à e baseado no que né? eu tenho como possibilidade. Isso, não só se limitar no que está diante de você, mas aquilo que está próximo de você. Né? Você tem um propósito de um dia ter a sua casa própria, ter o seu carro e ter os seus filhos na escola particular, por exemplo. Esse é um propósito a longo prazo, né? Mas você pode ir conquistando isso aos poucos.
né? Isso vai te fazer você, primeiro, a começar a guardar um dinheiro, ter um investimento, ou seja, são aqueles passos intermediários, mas você vai planejar isso baseado no que você pode fazer no curto prazo e no médio prazo, porque você está se preparando para aquele médio prazo. Você está na faculdade, que vai te permitir ter uma profissão um pouco melhor daqui a 4 anos, um salário melhor, esse é um passo significativo, né? Mas você vai planejar baseado em você e nas suas características pessoais. Porque você muitas vezes não vai comprar todos os parâmetros. Você comentou uma coisa muito legal e no que você tem disponível também. Sem dúvida nenhuma. Muito legal isso. Tem uma frase em inglês... Não adianta tem você... uma frase em inglês que eu vou traduzir. Eu acho que a tradução fica boa, né? Ela tem em português também. Eu fui traduzir agora, eu lembrei que o gesto tem em português, né? Faz o que você pode, com o que você tem, mas faz agora. Isso é importante. Faz o que você pode, com o que você tem, aonde você está, mas faz agora. Isso é o curtíssimo prazo. Só que o propósito vai fazer com que você continue fazendo isso na direção do seu sonho, na direção do seu plano. Muito legal. E essa é uma questão, quando a gente falou um pouco en passant disso, mesmo não usando a palavra prioridade, né? É entender as prioridades, com base nos seus valores, com base nas suas motivações, quais são as prioridades. Se você acordou, está reclamando que não tem tempo de fazer aquele determinado curso, que hoje em dia ali, você pode, por exemplo, ir lá no canal da Gestão Realista no Udemy e fazer um curso, né, que vai ter uma relevância muito grande na sua vida. E você comenta, eu não tenho tempo, mas acordou, foi ali olhar no seu Facebook ou no seu Instagram, e aí se perdeu naquele universo imenso de vídeos e coisas ali que só quem conhece sabe o quanto é interessante. Essa monitoração do seu hábito, ela é fundamental para você definir o que é prioritário ou não. Sem dúvida. Né? E daí a importância de você planejar corretamente o que vai fazer e fazer o correto. Exato. Saber o certo e não fazer é preguiça, Exato. né? Olha Leandro? só, Leandro, eu vou pegar o exemplo que você deu agora e vou amarrar isso com prioridade e vou amarrar isso com preguiça. Então, olha só, a mídia social, né? Você está louco para ir lá no Instagram e ver os últimos posts lá, ou no Facebook, ou no LinkedIn, onde for, né? Mas você tem como prioridade, Leandro, mandar aquele e-mail que você não conseguiu mandar ontem. Segunda prioridade, você responder aquele e-mail que o seu chefe te mandou. E a terceira prioridade é você dar uma observada se algum outro cliente mandou alguma pergunta para você. Quando você terminar essas 3 prioridades, Leandro, você vai se permitir um momento de preguiça, aquela preguiça de curto prazo, que ela não é ruim, quando ela é deliberada. Aí sim você vai lá no seu Instagram, você vai no seu Facebook, você vai no Twitter e você vai gastar a próxima meia hora lá. Isso não tem nenhum problema. Esse momento de preguiça, ele foi priorizado, ele foi feito com prioridade. E assim, Leandro, funciona. Muito legal. E entendendo o que é prioridade, hoje em dia a gente sofre um mal, a gente já tem que acelerar um pouquinho aqui, porque estamos chegando aí no nosso limite de tempo já. Mas hoje a gente se encontra em um momento onde o excesso de estímulo é um grande desafio para que a gente consiga focar, por isso, falando de prioridade, valores, propósito, e tem uma outra questão importante, no foco, né? Às vezes você tem aquele cara que sabe o que quer, sabe o que é correto, começou a fazer o curso que gostaria de fazer, mas tem aquelas notificações pingando, e aí o cara vai ver a notificação e parou de fazer o que precisava fazer por conta do problema de foco, né, Anildo? Isso também interfere bastante na realização e acaba interferindo nessa escolha do que é o correto para fazer. Sem dúvida. Né? Por isso que, de novo, todos esses pontos que nós falamos, por isso que, na verdade, o segundo episódio foi específico em como resolver. Porque uma coisa está ligada na outra, Leandro. Hoje nós vivemos num mundo que é sem precedentes a quantidade de distrações que são jogadas em nossos olhos a cada minuto. Então, a gente tem que ter um valor, a gente tem que valorizar e priorizar as coisas. Porque a gente vai saber que, não, eu não vou abrir isso agora, não vou olhar isso agora.
Porque a minha prioridade agora é terminar esse trabalho, é terminar essa atividade que eu estou fazendo. Isso é importante, porque essa priorização está ligada com o seu valor, que vai criar o seu hábito, que vai se mover em direção aos seus sonhos. Muito legal. E uma forma essa questão das notificações é algo que a gente aqui recomenda, que se você está em algo prioritário na sua vida, desligue as notificações para tentar dar o foco. Tem algumas... A gente vai falar nisso aqui, nesse tema foco, sem prioridade, num momento específico de um podcast, que é um tema também que sozinho dá muita matéria aqui para a gente falar, mas en passant já falando, desligue as notificações se precisa fazer algo urgente e dedique-se aí ao que você precisa dedicar e o que é prioritário para você. Anildo, mas o nosso tempo infelizmente está acabando, meu amigo. O tempo sempre vence. E aqui, só para fechar, o tempo sempre vence. E para fechar, né, a gente estava falando do que é correto. E definir pequenas metas ajuda bastante a gente a determinar esse foco que a gente comentou agora, né? Ô Leandro, como o tempo está apertado, então eu vou... Quando a gente fala de pegar pequenas metas, as pessoas pensam que é almejar pequenas coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, uma pessoa pode comer um elefante? Lógico que pode, desde que ela corte esse elefante em pedaços pequenininhos. Então, assim, eu não preciso almejar ter uma formiga, usando assim, de forma bem livre, a questão das metáforas aqui. Eu posso almejar, sim, comer um elefante. Apesar da grandiosidade do que eu desejo, como que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou cortar esse elefante em pequenos pedacinhos. Eu vou pegar uma meta que é grandiosa, mas eu vou dividir essas metas em atividades pequenas. Porque essas atividades pequenas... O famoso comer pelas beiradas, né, Anildo? Vão me permitir conquistar vitórias, várias vitórias, até que eu consiga essa grande meta que eu almejei. Muito legal mesmo. E essa é uma dica pequena, mas muito eficaz, né? Uma certa vez eu vi um TED Talk de agora o nome realmente do camarada eu não vou me lembrar, mas ele começou com uma imagem do Brad Pitt, né? Ele perguntou para a audiência, vocês conseguem desenhar isso daqui, pintar isso daqui? Era uma pintura fabulosa. E todo mundo falou não, né? E aí depois ele mostrou um quadro cinza, só cinza. E esse daqui, vocês conseguem pintar? Aí todo mundo respondeu sim, né? Conseguimos. E aí ele começou a dar um zoom para fora, né? Zoom out, né? E aquele quadro cinza era 1 pixel daquela imagem do Brad Pitt. E ele explica essa questão do que o Anildo comentou, né? Da importância de comer, né, o elefante por pedaços ou comer pelas beiradas. Exato. Aí. Mas, Anildo, infelizmente, meu amigo, nosso tempo tá acabando. Eu acredito aí que a gente vai falar mais sobre preguiça nos próximos episódios, mas não como tema central dessa vez. A gente deixa, né, à disposição aí nossas mídias sociais para caso você, né, que esteja com alguma dúvida, né, que mande um e-mail, uma mensagem, estimule esse debate, né, na nossa comunidade aqui mesmo. Estimule o debate, como você está lidando com preguiça, você tem alguma dica que te serviu, uma história para contar? A gente convida aí você para colaborar e compartilhar com a gente. Mas infelizmente a gente tem que encerrar por hoje esse episódio. Anildo, considerações finais, vamos fazer um wrap-up aqui do nosso episódio de hoje e uma mensagem para o nosso ouvinte. Vamos lá. Para mim, o ponto fundamental aqui é que todos os pontos que foram colocados aqui, eles estão interligados. Esse é o ponto fundamental. O propósito, os valores, os hábitos, as prioridades e as suas ações. Isso vai te colocar num estado onde você vai saber gerenciar que tipo de preguiça você vai ter, a de curto prazo. E isso vai te fazer, sim, se mover de forma contundente para os planos que você tem de vida. E um prazer falar sobre isso. E, Leandro, esperamos todo mundo no próximo episódio, que vai ser super interessante também. Legal, não poderia concordar mais com esse seu statement final. E agradeço você que ficou com a gente batendo esse papo até agora, né, trocando essa ideia. Novamente a gente comenta aqui, a gente tenta compartilhar as nossas melhores sementes, visando inspirar, visando fazer com que você reflita e se torne cada vez maior.
e convidando você para conferir o nosso website, né, gestãorealista.com. A gente lá vai ter informações, conteúdo, artigos, nossos cursos, e lá você pode ter um pouquinho mais de conhecimento sobre todo o conteúdo gerado por nós. Agradeço você que ficou até aqui com a gente e esperamos você no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima. Grande abraço.